Em um mundo cheio de barulhos e distrações, como é que conseguiremos ouvir a voz de Deus? Hoje vamos descobrir como identificar a voz do nosso pastor e responder assim o seu chamado para nós. Paz do Senhor, pastor Jales aqui, e seja bem-vindo à nossa jornada de crescimento para um tempo novo. Eu tenho certeza que Deus te trouxe até aqui para ser renovado, ser despertado para esse novo tempo. Em um mundo com tantos barulhos, em uma alma tão barulhenta e em meio a tantas aflições da nossa vida, surge em nós uma pergunta: como podemos ouvir a voz de Deus? Talvez pareça muito simples, talvez nós esperamos que Deus fale conosco de maneira audível, mas muitas vezes Deus fala de várias outras formas. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta caminhada e por essa conversa que nós teremos nesses próximos minutos. Você foi chamado também para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes o problema é que nós estamos tão envolvidos com os barulhos da nossa alma, com os barulhos do mundo, com as distrações, que não percebemos os sinais e a forma em que Deus está falando. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus vai dizer assim aos seus discípulos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando estamos próximos de Deus, nós estamos mais sensíveis à voz de Deus. A voz de Deus se tornará algo mais familiar, mais conhecida em nossos corações. Por isso há necessidade de nós nos aproximarmos de Deus a cada dia mais. Nos concentrarmos na sua palavra, nos concentrarmos na oração, na busca constante pela sua presença. À medida que nós vamos nos aproximando dele, nós vamos ficando mais sensíveis à sua voz. Então, há um chamado de Deus a todos nós a ouvirmos a sua voz. Precisamos ter um coração contrito, voltado e rendido a ele, para que possamos entender a sua voz, como ele está falando, quando ele está falando, para que nós possamos caminhar. A voz de Deus, para muitas pessoas, pode parecer estranha, inaudível, inacessível, incompreensível. Mas para nós que somos ovelhas do seu rebanho, nós temos ouvidos atentos para observar e ouvir a sua voz. E muitas vezes o grande problema é que nós não temos parado para ouvir a Deus, para ouvir a sua voz. Estamos tão corridos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos nossos compromissos, nas nossas problemáticas da vida, que muitas vezes nós não estamos dispostos a parar para ouvir a Deus. E eu te pergunto nesse momento, você tem parado na sua vida, no seu cotidiano, para ouvir a Deus, para dar ouvido àquilo que Deus quer e tem para a sua vida? Você pode ouvir a Deus através de um louvor, você pode ouvir a Deus através de uma pregação, você pode ouvir a Deus até através mesmo de pessoas que não conhecem, mas Deus pode usá-las para falar com você. Mas será que nós estamos atentos a ouvir, a compreender, a entender essa voz? Quando você entrar em oração, entre com o coração aberto para ouvir Deus falar. A oração é um diálogo, é um momento em que nós falamos, abrimos o nosso coração, mas no meio desse diálogo nós precisamos também parar para perceber o ambiente que foi criado no espiritual e aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Você tem permitido o Espírito Santo a falar ao teu coração? Ou a tua alma está tão barulhenta que você não deixa Deus falar? Deus tem falado com você. Muitas vezes Deus quer falar conosco na quietude. Deus quer falar conosco para que a nossa alma seja sarada. Talvez os barulhos da vida tenham machucado a sua alma. Talvez os barulhos do mundo tenham machucado a sua alma. E Deus tem falado com você de forma calma e branda para que haja cura em você. O seu pastor te conhece. E você, sendo ovelha dele, ouça a voz dele. Salmos 46, versículo 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez seja o momento de acalmar o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para falar a você. A voz de Deus, ela é reconhecível para nós. E segunda coisa que eu preciso que você entenda: a voz de Deus nos guia e nos protege. A voz de Deus nos guia e nos protege. Ouvir a voz de Deus é ter uma direção de para onde iremos e como deveremos agir nas situações da vida. Deus fala com Abraão e a voz de Deus é bem nítida para Abraão. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, ao ouvir isso, obedece e começa a sua peregrinação em direção àquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus está falando ao teu coração, por muitas vezes te pedindo que você tome alguma ação. Ações essas que mudarão por completa a sua vida, mudarão completa as suas atitudes, mudarão por completa a sua família. Mas você precisa
precisa tomar atitudes. E Deus nessa noite, nesse momento, está te dando uma direção. Ouça a voz dele e vá em direção àquilo que Deus tem guiado você para viver. Muitas vezes nesse caminho, talvez não tão fácil, nós somos guiados por Deus. Muitas vezes nós não sabemos como agir, mas Deus, com a sua graça, vai nos dando direção, nos dando sustentação para que possamos caminhar naquilo que ele tem proposto para nós. Salmo de número 23 vai deixar claro isso para nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Se você ouve a voz do seu pastor e permite que ele seja o seu pastor, você será guiado por ele a lugares seguros. E o texto ainda vai dizer que mesmo que você ande pela sombra da morte, o Senhor estará contigo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não se estribes no teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A voz de Deus nos guia, a voz de Deus nos protege. É isso que eu quero declarar sobre a sua vida. A sua vida está debaixo de uma proteção de Deus. A sua vida está debaixo de uma direção de Deus. Então eu te convido a permitir a ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e você não estará perdido no meio dos barulhos desse mundo. E essa voz de Deus sempre nos chamará para um caminho de obediência. Porque ouvir a voz de Deus não é simplesmente ouvir uma voz, mas é aceitar e abraçar um direcionamento dado por ele, para que possamos viver algo novo em nossas vidas. Abraão só viveu a promessa porque ele acreditou na voz de Deus e guiou e seguiu ela em obediência, e por isso foi justificado. Nós também, ao ouvirmos a voz de Deus, devemos vir com obediência, porque Deus é soberano para nos guiar em caminhos seguros, e mesmo se eles sejam caminhos tortuosos, nos dá sustentação para nos mantermos nele. E para que você termine essa palavra no teu coração sendo ministrada, esse caminho de obediência, porque Jesus está dizendo que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o conhecem e o seguem. Seguir é sinal de obediência, é sinal de renúncia, é sinal de dependência, é sinal de alguém que está disposto a viver a direção que Deus tem para ele. Eu te convido nessa oportunidade, venha viver o tempo novo de Deus para a sua vida, mas seja obediente à voz e à direção que Deus está te dando nesse momento. E lembre-se, a obediência te levará a um nível mais profundo de comunhão com Deus, te levará a compreender os verdadeiros propósitos de Deus e te possibilitará a viver a plenitude da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, nessa oportunidade eu estou te convidando a ouvir a voz de Deus e entender que só através da voz de Deus teremos a direção correta para um tempo novo em nossas vidas. Então abra o seu coração nesse momento, abra os seus ouvidos espirituais, os seus olhos, para compreender que Deus está falando com você nesse momento. Deus tem um tempo novo, Deus tem um tempo de vitória, Deus tem um tempo para a sua vida, mas você precisa reconhecer a voz dele, você precisa obedecer à voz dele e você precisa permitir que ele guie você e te proteja no meio dessa caminhada. Então eu te convido a orar comigo nesse momento, pedindo a Deus clareza para ouvirmos a voz dele e seguirmos a sua direção. Você pode orar comigo? Senhor, nós oramos nesse momento. Nós entendemos que ouvir a sua voz é essencial para as nossas conquistas futuras. Ouvir a sua voz é essencial para trilharmos essa jornada em direção a um tempo novo. Quantas pessoas que estão nesse momento orando comigo, Senhor, mas estão perdidas no meio das suas guerras internas, estão perdidas em meio aos barulhos que o mundo está fazendo diante deles. Pessoas que perderam o controle total das suas vidas, estão sendo levadas pelas ideias dos outros, estão sendo levadas pelo achismo, pelo medo, pela sobrecarga. As suas vidas perderam, estão ao léu. Mas nesse momento nós queremos pedir ao Senhor, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a sua voz. Ajude-nos a silenciar, Deus, qualquer voz
interna, externa, que tem tentado de alguma forma nos afastar da tua voz e da sua direção. Nós somos ovelhas do teu pasto, rebanho do Senhor, e nós não aceitamos, Senhor, estar no meio da tua casa e não temos o ouvido sensível para ouvir a tua voz. Nos dê sabedoria para distinguir, Deus, quando o Senhor estiver falando. Nos dê a sabedoria para diferenciar o que somos nossos pensamentos e o que é a sua voz. Deus, em nome de Jesus, vai quebrando toda prisão emocional, toda trava que o inimigo tem tentado colocar em nossos ouvidos espirituais para que não ouçamos mais a sua voz. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus agora que a tua voz será audível, nossos corações irão sentir e perceber a sua voz em nossa vida, para que possamos tomar decisões corretas, para que possamos tomar decisões coerentes, para que possamos tomar decisões que honram ao Senhor, que glorifiquem ao seu nome, Pai. É isso que nós declaramos nesse momento. É isso que nós profetizamos sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Oh, receba nesse momento o tocar de Deus sobre a sua vida. Receba nesse momento o manifestar de Deus sobre a sua vida. Receba nesse momento uma direção de Deus para você vencer todos esses dilemas que você está vivendo. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se prepare para ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus. Se prepare para obedecer e viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Se você de fato está disposto a ouvir a voz de Deus, ouviu essa palavra e já está aqui nessa jornada, eu quero te convidar agora a escrever aí nos comentários a frase do dia. E a frase do dia é: eu quero ouvir a voz de Deus. Coloque aí: eu quero ouvir a voz de Deus. Declare isso profetizando que a partir de agora você começará a ter uma nova experiência, um novo relacionamento com Deus e tudo será novo de novo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você não pode sair daqui sem antes curtir esse vídeo, inscrever-se nesse canal, ativar as notificações e compartilhar o link desse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E também preparei alguns outros vídeos para você que estão aqui em algum lugar dessa tela, onde nós estamos em uma jornada de 40 dias para uma transformação. Você pode clicar em algum desses vídeos e continuar essa jornada conosco e ser muito abençoado em nome de Jesus.